Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante e vamos falar sobre astrologia, sobre a entrada aí triunfal de Urano em Gêmeos, né? Então Urano estava em Touro aí durante 7 anos, ele fica mais ou menos 7 anos em cada signo. E eu lembro que quando Urano entrou em Touro, teve aquela greve dos caminhoneiros, que ficou um monte de supermercados sem abastecimento. Então eu falei, caramba, coincidiu, né? Então a gente vai ver agora essa entrada aí e muitos outros fatores, tá? Mas só pra gente lembrar, porque isso marcou muitas pessoas, né? Marcou todo. Eu lembro que a gente ia pro supermercado e não tinha leite, né? Então agora com Urano em Gêmeos, pode ser que dê alguma instabilidade referente à internet, comunicação, correio, a parte de tudo que você troca com as pessoas, né? Porque quer dizer a escrita, a fala, movimento, mas muita inovação também nessa área. E lembrando que quando o Urano for entrar em Gêmeos, além de fazer um trígono com Plutão já em Aquário, que traz muita inovação e transformação durante 20 anos, né? Então a gente vai ter de forma muito drástica tudo que se refere aí ao nosso cotidiano, nosso dia a dia, na parte de invenção, comunicação, fala, escrita, movimento, viagens, muitas inovações nesse sentido no campo do trabalho, no campo de novas ideias, no campo de tecnologia, né? Então imagina um trígono maravilhoso de Plutão em Aquário e agora Urano entrando em Gêmeos. Então fazendo esse trígono maravilhoso e lembrando que tem um sextil aí também, que tem planetas em Áries, né? Que aí já vai fazer elemento ar com fogo. Então isso dá um sextil, né? Então vai dar um ângulo de 60 graus aí para a harmonia dos elementos, tá? De fogo com ar. Então a gente tem Saturno em Áries e a gente tem também Netuno em Áries, que vai fazer esse sextil aí, tá? Então maravilhoso, a gente vai dar aquele pontapé, aquele chute ali para a gente seguir em frente, a humanidade tem que seguir em frente, tá? Vamos falar agora sobre as configurações aí, do que traz de forma resumida, porque é muito complexo, né? Então, essa parte de Urano em Gêmeos é muito bom lembrar são planetas geracionais. Isso significa que permanece no signo aí durante alguns anos, então vai interferir a todos nós, né? Então vale lembrar onde a gente tem Gêmeos no mapa, onde a gente tem Plutão, onde a gente tem Netuno, né? Porque eu digo desse sextil que vai ter, né, com Saturno, né? Então a gente tem, é bom olhar ali onde a gente tem esses movimentos, né? Então a gente tem Saturno e Netuno ali fazendo sextil, então é importante ver onde está, onde você tem Gêmeos no mapa, fazer essa costura para entender essas energias aí. Então, o que vai trazer, né? É uma forma geracional, né? Então, são planetas de geração. Então, todo mundo ali vai ter esse movimento, né? A última vez que Urano esteve em Gêmeos foi em 1942 a 1949. Lembrando que pegou aí parte da Segunda Guerra, tá? Então, a gente tem como uma transformação significativa, né? Então, um avanço muito rápido naquela época de lá para cá, né? Da rádio, início da televisão, logo após a Segunda Guerra, eu vi muitos filmes relacionados a isso. As pessoas assim tinham aquelas alegrias de ver uma televisão. Imagina, logo depois de uma Segunda Guerra, já apareceu uma inovação como uma televisão, né? A parte de interação, a parte de diversão nesse sentido, né? De comunicação. Então, foi de maneira muito pioneira nessa época de adoção de novas tecnologias da comunicação, tá? Sobre o conhecimento também em geral. Então, é interessante que traz essa energia assim de maneira inquieta, inovadora, sempre buscando ideias e formas de comunicação, tá bom? Então, essa energia de Urano é uma energia de mudança muito rápida, de originalidade. Hoje em dia, às vezes a pessoa cria uma bobeira, mas essa bobeira super viralizou e é uma coisa positiva, uma coisa esquisita, uma coisa até assim. Eu vejo pessoas assim, até de influencers, mesmo umas coisas tão simples, mas tão assim diferente, que ganha notoriedade. Então, isso daqui pra frente vai ser muito comum relacionado a redes sociais mesmo, tá? Então, assim, hoje em dia, todos podem ser criativos, todos podem ter uma ideia, todos podem ser originais, né? Todos podem compartilhar alguma coisa do que pensa, né? Então, essa combinação aí, altamente inventiva, né?
é uma forma de se pensar, de se comunicar diferente, uma certa rebeldia também, tá bom? Então, a ousadia também é interessante. Então, por exemplo, aqui, na minha opinião, tá? Quem consegue ter uma ideia fora da caixa, ver as conexões que os outros não percebem, né? Alguma curiosidade marcante, novos conhecimentos e informações, vai ter a crista da onda aí, tá? Porque, olha, tudo já foi inventado, agora tudo pode ser melhorado. Então, aquela sacada que a gente pode ganhar daqui para frente, né? Porque mexe com uma geração inteira. Então, é uma forma de comunicação não convencional, né? Então, é uma forma de se expressar de forma peculiar, de forma original. Então, ninguém deve imitar ninguém, todos devemos ser originais, tá bom? Então, a gente pode ser quem a gente é, não precisa copiar ninguém, não precisa querer ser alguém, seja você mesmo, que já é o suficiente, de maneira que passe a sua verdade. E isso na vida, tá? Porque se a gente tá num trabalho que a gente não gosta, que não é a nossa verdade, se a gente fala coisas que não ressoa com a gente, não flui. Então tem que ser uma coisa realmente muito assim, de dentro para fora, né? Então, seja lá o que for, é uma coisa muito assim, inovadora, de estilo, tá? A gente tem o nosso próprio estilo, a gente tem a nossa própria originalidade, o nosso próprio traço, tá bom? O que traz também com esse Urano ali fazendo trígono, também aspecto maravilhoso ali com Plutão. Então a mente vai estar em constante movimento, que pode levar a uma dispersão, uma dificuldade. Por exemplo, a gente vai estar muito mais elétrico, então a gente vai estar assim, traz uma coisa que você não consegue focar numa coisa por muito tempo, porque é um boom, é um brainstorm, vem muitas ideias e às vezes a gente não sabe colocar em prática, por conta de Gêmeos também. Gêmeos, ele tem esse lado que ele tem muito essa dualidade, ele é muito inteligente. Então, você imagina, com duas mentes, né? Duas mentes, Gêmeos, os dois Gêmeos ali, com Urano trazendo essa carga elétrica, imagina. Então, traz uma certa rebeldia intelectual, questionamento, por exemplo, de ideias estabelecidas, não aceita os dogmas, as tradições, preferindo as suas próprias opiniões, com base na sua própria investigação e raciocínio, né? Então, aqui cabe muito bem a palavra tolerância, né? Então, não sejamos tão radicais. Aqui também extremamente abertos para conceitos e teorias, né? Então, tudo que se refere à evolução de pensamento, mudanças, daqui a pouco é uma ideia, daqui a pouco, pera, não é mais, muda. Então, a instabilidade geminiana pode também trazer esse dilema, né? Você ali, tanto como você pode ter essa ideia, mas ficar muito vacilante de trocar de ideias muito rápido e não colocar em prática. Então, é interessante a gente ter esse Saturno para ajudar, né? Esse Saturno e com esse Netuno, que é inspiração. Netuno é inspiração, Saturno é trabalho duro e árduo e firmeza de propósito. Então, fazendo esse sextil com Plutão e Urano, já traz um assentamento ali para a gente poder seguir em frente, e não só ideias vagando como borboleta. Então, os Gêmeos, ele tem essa parte mais de borboletear, de assumir muitas tarefas e não concretizar todas. Por exemplo, ler vários livros e não termina. Então, vale. Não tô falando que é dos Gêmeos em si, tá, gente? Mas eu tô falando da energia geminiana. Mas quem, por exemplo, tem no seu mapa astrológico bastante elemento terra ou configurações astrológicas que ajudam a equilibrar, aí tá tranquilo. Agora, o pé no chão, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse Saturno para assentar, né? Para concretizar. O que representa Urano? A eletricidade, a aviação, a astrologia. O avião mesmo é um exemplo aquariano. Por quê? Porque é o regente de Aquário, né? Urano, corregente. Porque tem Saturno também que rege Aquário, né? Mas vamos colocar que o avião é o Saturno, é o sólido, a forma, né? E o Urano é a inovação, ele voa, né? Então, juntando esses dois paradigmas que traz aí a genialidade, a invenção, tá?
Não é do nada, eu tenho a ideia e não saber colocar em prática. Então é preciso ter esse Saturno e essa inspiração também netuniana que vai ajudar com esse sextil aí, tá? Relacionado aos trígonos entre Gêmeos, né? Que a gente está falando de Urano em Gêmeos e já Plutão em Aquário. Então a gente vai dar um salto quântico aí, um salto. Então daqui para frente, todo mundo já tá careca de saber, criptomoeda, IA, tecnologia, processos seletivos completamente detectados aí pela IA, pelos seus movimentos, pela sua voz, pelo seu tom, se é amigável, se não é amigável, como você lida com o cliente. Então, o relacionamento ali é muito interessante daqui para frente, como daqui hoje em dia está muito mais assim, um pouco distante devido à robotização. Então, hoje o contato, o acolhimento, né, traz uma maneira especial. Por exemplo, se você conhece alguém, você conhece o seu cliente, você tem um acolhimento mais próximo. Então, o emocional ganha mais notoriedade, né? Você vai, por exemplo, fechar negócios, você vai marcar encontros, você vai aonde você tem afinidades também emocionais. Então tem essa discrepância também. A tecnologia nos ajuda, né? Mas nos distancia também, né? Porque do mesmo jeito que você está tão interligado, você consegue atingir grandes massas, a pessoa, o humano está cada vez um pouco mais distante um do outro, né? O trabalho, o home office, a distância, um pouco do lado antissocial. Por que a gente está ficando antissocial? Porque a gente está tendo uma enxurrada de informação. A gente tem assim, você abre o feed e você vê uma enxurrada, então você fica com estresse de informações. Então a informação, por exemplo, que chega até você, você não vai, uma informação pessoal, por exemplo, que chega até você, você talvez não tenha interesse, porque você já está sobrecarregado de informações. Então, esse tem um lado negativo também, tá? Do lado da tecnologia, dos avanços, do estresse, por exemplo. Então, a gente vê, por exemplo, luz de câmera de celular, muitos jovenzinhos já com óculos de graus, assim, bem grandes, assim, sabe? Porque a gente tem agora muito uso do computador e do celular. A gente hoje não consegue pagar uma conta sem estar conectado. Por exemplo, às vezes eu gosto de pagar conta pelo laptop, agora é só pelo celular. Então, nos convida a ficar muito com o olho na tela. Basta você pegar aí qualquer transporte público, as pessoas estão com a cara no celular. Elas não olham quem está ao redor, mas está olhando a tela. Então, a tela é mais importante do que a pessoa humana. Assim também, por exemplo, que você vai numa festa, em vez das pessoas interagirem, se abraçarem, comemorarem, ficarem juntos, claro, tem, mas muitas pessoas, em vez de dar atenção para o que estão ali na sua festa, ao redor, ela tá olhando a tela. E isso vem já muito forte de crianças até, né? Desde adultos, né, que já vem com essa configuração, e crianças já tá praticamente conectada, brinca de maneira, por exemplo, Roblox, de maneira coletiva, né, de maneira aquariana, tecnológica, né, de forma gratuita, e aí referente à interação dos jogos, dos games. Então as crianças hoje não vão brincar pessoalmente no condomínio, que hoje em dia brincar na rua não dá, né, gente? Então, por exemplo, vai num condomínio, no quintal, por exemplo, ela prefere ficar na tela. E isso não é bom para interação social. Então tem esse lado negativo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Muita inovação relacionada à ciência. A gente tem também a interação massiva da comunicação relacionada à internet, como eu já falei também. Uma repetição e a rotina, por exemplo, às vezes a gente fica muito entediado, né? Então a gente precisa de ambientes dinâmicos e naturais, porque senão a gente fica estressado devido a esse boom de informação. Então, ir ao parque, ver o sol, pisar o pé na terra, a gente tem que agora desacelerar de tanta tecnologia e ir para a interação social, né? Então, em detrimento dos humanos, agora a máquina ganha a notoriedade, sem falar também relacionado aos empregos, aos trabalhos, né? Isso a gente vem falando já há muito tempo, os vendedores, qualquer profissão hoje em dia é relacionado à IA, todas, e daqui para frente vai ser cada vez mais.
tá? O que traz também de aspecto negativo, nervosismo, ansiedade, hiperatividade, por exemplo. Então, a gente não consegue desligar, tá? Então, dispersão, inconsistência, né? Então, você tem muita euforia para novidades, né? E dificuldade, por exemplo, de finalização de um projeto, de um aprofundamento, né? Isso eu já falei relacionado a Saturno, que ajuda. Quem tem bastante elemento terra vai ajudar e colocar os pés no chão. Aqui também a gente tem... O que a gente pode ter? A gente pode ter uma teimosia de ideia com as nossas próprias convicções, né? Então, a gente pode se sentir desafiado intelectualmente. Ou, por exemplo, esse boom de querer bater boca em rede social. Gente, deixa pra lá, é a opinião da pessoa. Então, eu já vejo muito bate-boca. Às vezes a pessoa, um se dói pelo outro, aí começa a falar. Então, assim, daqui pra frente, em vez de ser o bate-boca ali com a vizinha, vai ser ali em tela, tá? De opiniões alheias. O que mais? Comunicação excessiva, né? Então a gente vai querer falar muito rápido, pensar muito rápido, né? Então essas pessoas que são já mais aceleradas, essas pessoas mais lentas e calmas, elas serão mal interpretadas e que elas estão corretas, tá? Sejam mais calmos, sejam mais tolerantes. Então, essas pessoas mais tranquilas, assim, pode ter dificuldade de acompanhar esse boom, esse estresse todo. Então, eu acho que na vida é o equilíbrio. Vamos na crista da onda, vamos surfar este Urano aí em Gêmeos, né? Mas, gente, é assim, 360 graus, puff. Então, cuidado para não absorver, se comprometer. Você quer trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, muitos afazeres, não consegue dar conta, você fecha aquele contrato com o seu cliente, não consegue entregar o resultado porque você se atarefou demais. Às vezes o lado geminiano fala a coisa e não cumpre, no sentido da diversificação que ele tem, essa facilidade, essa inteligência que de fato tem, mas de não arcar com os compromissos que já foi firmado. Então, compra, venda, porque Gêmeos fala isso, compra, vendas, troca. Você vendeu um produto, entregue para o seu cliente no prazo. Você marcou uma reunião, vá no prazo. Você combinou, olha, o produto, ele atende às suas necessidades, que cumpra este prazo, que cumpra o que prometeu. Então, como você lidar com a sua palavra, né? Então, vai ser interessante esse sextil, né, com Saturno aí, e a gente tem esse Netuno também ajudando, tá? Então, como eu já falei, vai ficar por 7 anos, né? Então, vai ser interessante aí essa quebra de paradigmas também, socialmente falando, esse boom, no caso da aceitação do próximo, do diferente. Teve um dia que eu peguei metrô, eu moro em São Paulo, eu peguei o metrô e eu vi um menino meio que dançando no vagão. Gente, ele tava super à vontade. Ele tava fazendo uma dancinha que acho que ele tava ouvindo fone lá. E aí todo mundo olhava pra ele, mas não tava julgando não. Até achava ele bonitinho. Assim, então as pessoas diferentes estão sendo assim aceitas, assim, no sentido diferentes que ele tava dançando num horário, né, assim, bem de manhã, todo mundo com sono, e ele tava super feliz. Então ele foi, as pessoas olhavam pra ele até com carinho, assim, de simpatia, né? Então assim, não julgar, ele tava feliz. Então, deixa o outro ser feliz, se ele tiver com uma roupa que não tem a ver com a sua, ele tá feliz. Então, assim, as pessoas estão aceitando mais, né? O jeito do outro, como o cabelo do outro, como ele fala. Só não pode ter o desrespeito. Então, tendo o amor, tendo o respeito, tendo o carinho, assim, gente, não tem problema. Então, daqui pra frente essa assim... Vamos abraçar, é maravilhoso, eu tô super contente com esse aspecto, mas é desafiador porque vai mexer com toda uma sociedade, né, com toda a humanidade. Então, cabe a nós aí aproveitar aí esse momento, tá bom? Espero que vocês gostem, foi um vídeo rápido, direto ao ponto, tá? E eu vou fazendo aí conforme for agora os aspectos daqui pra frente, tá? Mas espero que vocês gostem, deixe o seu like, tá bom? Para ajudar o canal a crescer. Um grande abraço, tchau, tchau!